E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que entrou em campo nesta terça-feira e conseguiu um triunfo fora de casa muito importante, Rasta. Bahia e Brusque e Bahia lá em Santa Catarina e deu Bahia 2-0 ainda no primeiro tempo, um placar que não reflete o que foi o jogo, mas o que foi o jogo era esperado. A gente já falava no nosso ao vivo de domingo às 17h30 que não ia ter futebol. Quem esperasse que o Bahia apresentasse um futebol depois da turbulência que nós passamos aí nesse final de semana, com troca de técnico, com mais uma derrota dentro de casa, com certeza o que seria apresentado nesta terça-feira, mais conhecida como ontem, não seria o que a gente gostaria de ver. E foi o que aconteceu. O Bahia não apresentou futebol, mesmo jogando com uma marcação, um esquema tático 4-4-2, com mais gente no meio do campo. O Bahia perdia todas as bolas no meio do campo. Os nossos volantes não estavam bem. Aliás, o Rezende não estava bem, Rasta. Você acredita nisso? O Rezende não estava bem, perdendo muitos lances, tomando cada decisões que a gente não é natural do Rezende nos jogos. Para mim, dos volantes, foi o pior volante em campo, comprometeu o meio do campo do Bahia bastante, e o mesmo Bahia com mais gente no meio do campo não tinha um meio do campo forte. A nossa zaga toda hora ficava mano a mano com os jogadores dos caras, e os nossos laterais, o André muito verde, não estava consistente naquela lateral direita, e o Matheus Bahia, apesar de eu ver muita gente tendo elogiado o futebol do Matheus Bahia, eu ainda acho que está abaixo do que o Luiz Henrique vinha apresentando nos bons momentos do Luiz Henrique nessa temporada do Campeonato Brasileiro Série B. Não voltaria com o Matheus Bahia contra o Grêmio, voltaria com o Luiz Henrique, sim. O Djalma, para mim, e o Matheus Bahia se equivalem, mas há quem diga que o Matheus Bahia apresentou bom futebol. Eu não vi esse futebol todo, não. Pelo menos defensivamente não comprometeu, mas estava com vontade de comprometer o Bahia na zaga. A zaga do Bahia estava com vontade de comprometer, porque não estava tendo cobertura dos volantes e toda hora ou o Luiz Otávio ou o Ignacio ficava mano a mano com os caras. Isso é um absurdo, mas era esperado que o Bahia se perdesse todo nesse jogo. Mas quis o destino que o nosso adversário para este momento turbulento fosse o Brusque, que apesar de ter vencido uma fora de casa e empatado outra fora de casa, vem de 4 pontos fora de casa. Os 2 últimos jogos deles foram fora de casa, eles conseguiram disputar 6 pontos e conseguiram 4, não conseguiu aproveitar o mau momento do Bahia. O Bahia estava claramente um time batível, um time que era muito fácil envolver, principalmente no primeiro tempo, mas a equipe adversária não aproveitou isso. E o Bahia deu sorte. O Bahia conseguiu fazer um lançamento com o Danielzinho da direita, um lançamento à la Rildo, que o Danielzinho fez na direita, que encontrou o Rildo, que estava muito bem nessa partida. O Rildo, com o seu faro de gol, ele não cabeceia para o meio da área para alguém melhor colocado, ele cabeceia para o gol. E aí dá sorte do goleiro adversário, dá um rebote, e quem tá lá para fazer o gol? Rezende faz o seu primeiro gol, mesmo jogando mal pra caramba nessa partida. É quem faz o primeiro gol do Tricolor, abre o placar, e aí a gente pensa, não, o Bahia vai melhorar no jogo. 1-0, 14 minutos, o Bahia vai melhorar no jogo. Não é isso que acontece, o Bahia continua mal, o Bahia continua perdendo bolas fáceis no meio do campo, dando passes errados, jogando bola pela lateral, principalmente com o Rezende, e o Bahia não consegue jogar futebol, Rasta, não consegue, e a equipe do Brusque não consegue aproveitar o momento que estava no jogo, que estava melhor, estava fazendo uns toques muito envolventes, mas não era suficiente para chegar na cara do gol ou encontrar situações de chute na direção do Danilo Fernandes, que salvou algumas bolas, inclusive. Foi importante nesse jogo, teve algumas defesas difíceis neste jogo, coisa que a equipe do Brusque não teve. O goleiro do Brusque não teve tantas bolas difíceis assim pra chutar, não. O Bahia deu 7 chutes a gol, Rasta. E curiosamente, desses 7 chutes que o Bahia deu a gol, acertou o gol 5 vezes e fez 2 gols. Onde você viu o Bahia fazer isso neste ano?
onde você viu o Bahia fazer um aproveitamento de mais de 50% dos chutes que o Bahia deu, mais da metade vai na direção do gol. Eu ainda não tinha visto isso e esse ano aconteceu exatamente no jogo onde o Bahia não jogou nada. E acabou também com a fase de jejum do nosso artilheiro, do nosso Rodallega, que conseguiu também com a assistência do Rildo fazer um gol chutando de primeira, um bonito gol, tirou ali aquela fase ruim. Eu espero que tenha tirado aquela fase ruim, aquele peso de ter voltado de contusão e não conseguido fazer gol. Vai dar uma acalmada nos críticos que estavam pegando pesado com ele, mas era preciso ele mostrar sim uma resposta, porque já estava ali namorando com o banco de reserva. Eu mesmo já estava repensando aí a posição do senhor Rodallega, porque não dá para ele ter tantas partidas depois que voltou da contusão e continuar não estando bem. Mas aí ele mostrou que sim, ele consegue fazer um gol de perna esquerda, chutando de primeira, sem defesa para o goleiro. Um belíssimo gol que deu aquela tranquilidade maior ao torcedor do Bahia. Mas o time continuava ruim e deu muita sorte do senhor Brusque voltar para o segundo tempo pior do que o primeiro. O Brusque, que estava jogando melhor no primeiro tempo, ele volta para o segundo tempo não tão bem. E o Bahia continuou do mesmo jeito, mas manteve o placar. Manteve o placar de 2-0, Rasta, que foi muito importante, porque a galera do G4 ninguém tá dando mole para ninguém não. O Cruzeiro venceu o Sport de virada, foi um triunfo importante para o Tricolor. A gente já esperava e já torcia para que o Cruzeiro vencesse a partida, porque ia manter o quinto colocado, que nesse momento é o Sport, mais distante do Tricolor. Então, a gente momentaneamente temos 7 pontos de distância para o quinto colocado. Ainda tem o jogo do Tombense. O Tombense joga fora de casa e no Rei Pelé contra a equipe do CRB, que se o CRB vencer, o CRB vai dar também salto importante na tabela, mas vai parar ali o Tombense, que não perde um jogo desde que venceu aquele jogo do Bahia lá, Rasta. Não sei se faz 5 ou 6 rodadas que o Tombense conseguiu aquele triunfo do Bahia, o primeiro dele na temporada, tomou gosto pelos triunfos e saiu aí vencendo e empatando vários jogos e até então não perdeu. Então, o Bruno Pivetti lá tá fazendo um bom trabalho, já tá colocando o Tombense de último colocado quase dentro do G4. E eu tenho um pressentimento de que se esse time botar os pés no G4 não vai sair mais. Grêmio, Bahia, se segure, porque se o Tombense entrar, os caras estão ajeitando ali, se ajeitou, acertou o pé. Se eles colocarem bandeira no G4, Rasta, vai ser difícil esse time sair. Mas vamos torcer hoje para que esse jogo entre Tombense e CRB, no mínimo, seja um empate ou o CRB vença, para que eles continuem distante do Tricolor, principalmente. O Bahia mantém a terceira colocação, já não conseguiria mudar de colocação mesmo, porque o Vasco já estava a 5 pontos de distância. O Vasco joga hoje também, não sei se é fora de casa ou dentro de casa, eu acho que é fora de casa, e dificilmente vai perder sua partida. Dificilmente o Vasco vai perder sua partida, é o único time que está invicto nesse jogo, então no mínimo um empate o Vasco vai conseguir. Eu não vejo o Vasco sendo um time que vai perder nessa rodada. Todos os caras do G4 venceram suas partidas até então, falta o Vasco, e se o Bahia fosse esse time que desse mole, mais uma vez a gente ia ficar naquela dúvida, né? Será que o Bahia desandou realmente? Será que vem aí uma sequência forte de derrotas e a gente vai sair do G4? Não aconteceu. Ainda bem, não aconteceu. E agora vamos ter tranquilidade para trabalhar esse futebol para o jogo contra o Grêmio no domingo às 16 horas, porque vai ter que ter trabalho, Rasta. Vai ter que ter muito trabalho, porque não pode o Bahia continuar jogando mal como vem jogando. O Bahia não vem jogando. Hoje, nesse jogo de terça-feira, era até esperado, mas eu não vejo o Bahia jogar futebol desde o jogo contra o Cruzeiro, ou seja, desde a primeira rodada. Então são 14 rodadas onde o Bahia se mantém às 15 dentro do G4, mas ninguém sabe como. Os adversários também são muito ruins
Os adversários do Bahia são bem piores do que o Bahia, e aí por isso que o Bahia acaba vencendo as partidas. E também teve muita sorte do senhor Guto Ferreira. Espero que a gente não precise mais desses efeitos, que a gente volte a jogar futebol e consiga vencer com consistência e dando tranquilidade ao torcedor. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!